Primeira coisa que as pessoas querem saber no momento em que vão se separar é quanto vai ser o percentual da pensão. Uns arriscam 10%, outros 15%, outros 25%. E a realidade não funciona assim. O juiz vai administrar isso de acordo com alguns posicionamentos, né, diante da lei que diz que os alimentos serão prestados pela necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Hoje nós vamos tirar dúvidas com relação a isso. Saindo do meu bem para os meus bens. Né, doutora? Isso mesmo. Doutora Virgínia Machado Pereira, uma satisfação tê-la conosco. Toda minha, prazer tirando estar nossas aqui. dúvidas aí com relação a uma matéria tão delicada, né? Muito delicada. Que é quando o amor termina. Sim, porque a gente, assim, a gente até coloca, né? Casar é fácil, difícil é separar. É verdade. Né? Porque os casais, muitas vezes, eles se separam e o rancor e as mágoas se sobrepõem, às vezes, até o amor pelos filhos. Verdade. Filho sofre, né? Filho sofre. Inclusive, nós temos até a lei de alienação parental, né? Porque quem fica com os filhos, às vezes, acaba fazendo um mau juízo daquele que não quis mais ficar com a família. É aquela né? coisa de chegar e falar, olha, eu sou mais legal que o seu pai e tal, parará. O pai falando, olha, sua mãe é complicada, o avô, a sogra, todo mundo fazendo tchu na cabeça do... E a saúde emocional dos filhos deveria ser preservada o mais possível por todos os entes que fazem parte da família, né? Porque a criança está em formação. Então, é muito necessário que ela seja preservada desse contexto litigioso dos pais, né? Porque acabam se envolvendo mesmo os avós, os tios, os primos, e esse bombardeamento na mente da criança, no emocional da criança, não faz bem para ninguém. E o importante é estar estipulando, então, como vai ficar a questão dos alimentos para esses filhos que são dependentes dos pais. Paga alimentos aquele que não vai estar com a guarda dos filhos, né? E é importante até fazer um parênteses sobre a guarda compartilhada, porque as pessoas entendem que guarda compartilhada é aquela onde a criança fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe, né? Quando isso não é verdade, porque isso é guarda alternada. A guarda compartilhada envolve ali a questão dos pais poderem ter igualmente o direito de decidir sobre a vida dos filhos, mas a posse do filho ficará com apenas um. E aquele que não está com a posse do filho, ou se for uma guarda unilateral, aquele que não está com a guarda do filho, vai estar, então, tendo a obrigação de pagar alimentos. E alimentos envolve muito mais do que o feijão que coloca na mesa. Alimentos envolve vestuário, educação, lazer e muitas outras necessidades que se impõem aí na vida e criação dos filhos. Né? E como alimentos também não é só de pais para filhos, pode ser também de filhos para pais e por aí afora. Mas a gente vai ficar distrito aqui, né, a pensão dos filhos. E pode ser também de avós, né? Quando o pai ou a mãe não tem realmente condições alguma de... Vamos dizer que o pai da criança, né, os filhos estão com a mãe, que é o normal. O pai da criança está preso, por exemplo. Então, a mãe não tem como sustentar sozinha os filhos. Nesse caso, e só quando não existe a possibilidade do pai ou daquela pessoa que é imediatamente responsável pela criança, né, pelo dependente, não ter condições de estar prestando esses alimentos, aí sim os avós podem ser chamados para o pagamento da prestação alimentícia. E é bom que a gente esclareça isso, porque as pessoas pensam que é uma decisão matemática, né? Que é uma tabela. Não, com quantos filhos é tantos por cento, com não sei o que, mais tanto por cento. E não é por aí, o juiz tempera essa situação. Né? Ah, sim. Tempera muito. Por quê? Porque os filhos, na verdade, eles dependem e eles precisam de alimentos em proporções diferentes ao longo da sua vida.
Você concorda comigo que um bebê, ele precisa de muito menos recursos do que uma criança que já está na escola, por exemplo? Com material escolar Com pesado, material do escolar, jeito que está aí agora, muito né? difícil, né? O material escolar realmente aí pesa. Escola é cara, se for uma escola particular, é muito cara. E plano médico, a criança vai crescendo e vai necessitando de mais recursos. Esse binômio, né? Necessidade versus disponibilidade. Então, é a necessidade de quem recebe versus a disponibilidade de quem paga. E a pensão, que originariamente é fixada num patamar, pode sofrer uma variação a maior. Pode ser revista, tanto a maior quanto a menor. A menor, né? Então, vamos dizer que a criança, ela recebe, né, como pensão alimentícia, um determinado valor. Ao longo da vida, ela vai necessitando de mais recursos, então ela pode ser revista para mais, se ela recebe X, pode ser revista para receber X mais Y. Ou pode, por exemplo, crescer. Então, tem aquela pensão normalmente paga, e o pai, de repente, existe a revisão da pensão, né, para o pai ou para a mãe que paga, para estar pagando aquilo e mais a escola. Doutora Virgínia Entendeu? Machado Pereira está nos ajudando a refletir aí sobre essa questão da família, da pensão alimentícia, né? Algumas variações também surgiram em decorrência do novo Código Civil e, naturalmente, que uma coisa que é nova, né, dentro da discussão é a tal da alienação parental. Eu acho que a gente pode aprofundar um tanto mais essa questão no segmento da entrevista aqui no Repórter Setorial. Nós voltamos já.